Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui, seu irmão em Cristo, pastor Ivair Lem, para mais um vídeo aqui no canal Cristianismo em Foco. O canal que traz notícias da obra de Deus para você sobre missão, missionários, milagres, curas, tudo que envolve o Evangelho de Cristo, tudo que envolve o cristianismo é notícia aqui no Cristianismo em Foco. Também lembrando você que nós temos aí vários outros vídeos aqui no canal para você assistir, para você se edificar, tá bom? Tem uma playlist aqui que eu vou deixar ela aqui, ó, aonde você pode ver sobre significados hebraicos. E eu tenho certeza que você vai gostar demais, tá bom? Vídeo de hoje, eu quero falar com você sobre 5 mentiras que te contam e você não percebeu ainda. Eu não quero aqui que você seja ou continue enganado, mas 5 coisas que você precisa prestar um pouco mais de atenção e que você precisa buscar mais entendimento na palavra de Deus. Tá bem? Dito isso, se não for inscrito, se inscreve aqui, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like e vamos lá para o vídeo de hoje no nome de Jesus. Então, meus irmãos, vamos começar aqui, ó. Quero colocar aqui na tela para você o que a gente vai estudar, o que a gente vai meditar nesse vídeo. 5 mentiras que contam para você. Primeira mentira, que o diabo faz o que ele quer à revelia de Deus. Segunda mentira, o testemunho contado na igreja que ocorreu numa cidadezinha remota do interior do Brasil. Terceira, se você fizer o voto ou a campanha, você vai ser abençoado. Quarta mentira que contam para você, que é utilizar apenas o Antigo Testamento para legitimar as heresias. E a quinta mentira é aquela, né? Tudo de mal que acontecer na vida dele é porque o diabo está furioso. E tudo que acontece na sua vida é Deus te cobrando. Vamos lá então, vamos aprender essa primeira mentira aqui, que o diabo ele faz o que ele quer à revelia de Deus. Vamos lá então. Então, muito bem, meus irmãos, a primeira mentira que contam para você é que o diabo ele faz o que ele quer, à revelia de Deus. Eu não acredito nisso, eu não posso acreditar nisso quando eu leio textos como esse, de Isaías 45 e no versículo de número 7. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Isso aqui está numa versão assim para você entender mesmo, para você perceber mesmo o que Deus quer dizer. Quando Deus pergunta para Satanás no livro de Jó de onde ele vem, onde que ele estava, ele disse que estava rodeando a terra e aquela coisa toda, e Deus faz aquele diálogo com o inimigo. E quando vai começar a acontecer aquelas tragédias na vida de Jó, Deus diz assim para Satanás: Pois bem, Jó capítulo 1, versículo 12. Tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Ou seja, o inimigo, ele não faz o que ele quer à revelia de Deus. Dizem para você que o inimigo, olha, essas pregações aí, sempre colocando o inimigo como alguém que atua da maneira que ele quiser. Você acha que o inimigo não conhece a palavra de Deus? Ele citou a Bíblia para Jesus. Ele citou a palavra de Deus para o próprio Cristo. Então, o inimigo ele não faz o que ele quer, ele não é um ser independente que não esteja debaixo das ordens do Senhor. Olha o que Jesus disse: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai
da mentira. Ou seja, o inimigo nunca foi bonzinho, o inimigo nunca foi anjo, o inimigo nunca foi aquele ser de luz. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso. Eu posso deixar ele para você, se você pedir também, se você quiser também, é só você me mandar um e-mail, você falar nos comentários aí que eu mando o link desse vídeo para você. Então, a primeira mentira que contam para você é que o diabo, ele faz o que ele quer sem ter que prestar contas a Deus. Não acredite nisso. Quem tem poder sobre a sua vida é só Deus. E o inimigo só age se Deus assim o permitir. A segunda mentira, eu deixei aqui para você aqui, ó, é o testemunho contado na igreja que ocorreu numa cidadezinha remota do interior do Brasil. Claro que o testemunho, ele nos ajuda a edificar a nossa fé. Mas você já prestou atenção que quando esses pregadores, eles vêm na sua igreja e eles fazem aquele barulho tremendo e eles contam, por exemplo, né, que eles foram numa cidadezinha lá, não sei da onde, muito longe, muito distante, e lá ele deu uma oferta para alguém, e então no outro dia Deus então enviou uma pessoa daquele mesmo lugar, e lhe deu uma oferta 10 vezes maior, ou alguma coisa desse tipo. Ou seja, sempre é um testemunho contado na igreja onde não dá para você ter certeza se aquilo é verdade. Porque se alguém diz que foi pregar numa cidadezinha lá do interior do Amazonas, você vai sair daqui, você vai lá procurar essa pessoa para saber se é verdade? Eu já ouvi testemunhos que a gente percebe, você percebia que não se passava de uma mentira. Certa vez, uma das vezes, né, um pregador veio na igreja e contou que foi pregar numa cidade lá do interior de Rondônia, numa cidade muito pequena, e lá Deus teria mandado ele dar o carro dele para um irmão. No dia seguinte, na mesma cidadezinha lá do interior de Rondônia, um grande fazendeiro presenteou ele com uma BMW. E ele começou a dizer que Deus então havia dito para ele: "Olha, todo mundo que investir no teu ministério serão abençoados assim, dessa maneira e tal". Ou seja, eh, pode ter acontecido? Claro, Deus ele é poderoso para tudo isso. Mas por que esses milagres de dinheiro, esses milagres, de bênçãos materiais são sempre contados, sempre acontecem numa cidade aonde é praticamente impossível a gente chegar nessa cidade, como eles mesmos dizem, que andam horas e horas e horas e horas e horas e horas. E por que é sempre num local tão distante, sempre é um testemunho para tentar ou para iludir você. Essa é a segunda mentira que contam para você e você tem que sair disso urgente. A terceira mentira que contam para você, irmãos, essa daqui ela é escancarada, ela é muito terrível isso aqui. Quando um pregador, pastor, seja ele quem for, ele garante para você que se você fizer a campanha, se você fizer o voto, você vai receber o milagre. Ou você recebe o milagre, ou, segundo as palavras de muitos pregadores, né, ele joga a Bíblia fora e nunca mais ele prega. Aí o que acontece? Você não recebe o milagre, você participa da campanha, e ele ainda diz: "Ó, não quebra a campanha não, porque se você quebrar a campanha, aí tudo que você fez, Deus não considera, né". Aí quando você não, mesmo que você faça a campanha, mesmo que você dê o voto e tudo, e você não recebe aquilo da forma com que ele disse, com que ele profetizou, ele ainda usa o nome de Deus, Deus está mandando eu dizer aqui e tal. Mesmo assim, você não recebe, quando você vai cobrar o pregador, ele diz o seguinte: "Ó,
O problema é que você não teve fé. O problema é que você não não acreditou. Ele sempre vai jogar a culpa em você. Mas olha o que a Bíblia diz. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E não fica só nisso, não, meus irmãos. Olha o que a Bíblia diz a respeito desses profetas. O profeta que tiver a presunção de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Ah, irmão, mas o irmão ele está falando em nome do Senhor, ele está falando em nome do Senhor. Irmão, preste bem atenção no que a palavra de Deus nos ensina. Olha só, se o profeta proclamar em meu nome, em nome do Senhor, não acontecer, nem se cumprir essa mensagem, não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Eu não estou aqui dizendo para você desfazer do irmão, mas você não precisa de ter medo. Porque eu já vi pessoas que, ao questionarem essa atitude, o outro irmão, ou até o pastor dizia assim: irmão, não toca no profeta, não, irmão, cuidado, irmão. Irmão, falar em nome do Senhor é uma responsabilidade que você não faz ideia. Deus, ele não permite que o nome dele seja usado numa falsa profecia. E se o cidadão fala em nome dele, né? Fala em nome do Senhor, ele tem que saber o que ele está falando. Olha aqui, ó. Deuteronômio 18, 21, numa outra versão aqui. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, essa é uma palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Ou seja, é uma mentira que te contam, é uma mentira que contam dentro da igreja para te iludir. Só para te iludir, irmão, eu estou falando aqui o que Deus está mandando eu dizer, e não acontece nada. E quando você vai questionar dentro da palavra de Deus, como você está vendo aqui na palavra de Deus, tem gente que diz, irmão, não toca no profeta, não, cuidado, cuidado. Irmão, se alguém profetizar para você em nome do Senhor e não acontecer nada, ele é um falso profeta. Ele é um mentiroso. É a Bíblia que está dizendo. Você não precisa ter temor dele. A melhor coisa para se fazer é crer no Senhor, como diz lá no livro de Marcos, e, e nós sermos abençoados assim dessa forma. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Foi o que disse Jesus para aquele homem. Ou seja, aqui em Jeremias, Deus ele diz assim: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações e inúteis ilusões de suas próprias mentes. Nós não precisamos, irmãos, disso. A igreja não precisa disso. A igreja não precisa disso. Só o fato de um pregador dizer: se Deus não fizer, eu jogo a Bíblia fora, já está mostrando o desleixo, o desrespeito desse homem com a palavra de Deus. Esse homem, ele não é digno da sua confiança. Se você ouvir alguém pregando assim, irmão, sai desse lugar. Alguém que reverencia de fato a palavra de Deus, jamais vai falar sobre a palavra de Deus de uma forma pejorativa como essa. A quarta mentira, irmão, eu coloquei aqui o Salmo 119, que é um salmo de louvor à lei do Senhor. A quarta mentira que contam para você é aquele pregador
que ele se utiliza do Antigo Testamento para fazer barulho, para causar emoção, mas quando ele é questionado sobre alguma coisa, ele diz que é do Velho Testamento. Não é velho, né? É Antigo Testamento, é a primeira lei, né? É o primeiro mandamento, é a primeira aliança, né? Para esse pregador, só valem algumas passagens do Antigo Testamento, outras não. Sacrifício, claro que não, né? Claro que não. Mas ele diz que sacrifício, não, irmãos, tal coisa é do Antigo Testamento, mas ele prega o sacrifício de dinheiro. Aí sim, eu te pergunto, onde está escrito isso no Novo Testamento? Aí aquilo que eu disse ali atrás, né? Se você quebrar a campanha, você perdeu tudo que fez. Deus não considera o que você fez. Aí eu te faço uma pergunta: onde está a misericórdia de Deus? Ou seja, eu escolhi o Salmo 119, porque o Salmo 119, ele é um salmo de louvor à lei do Senhor. A lei, em hebraico, é Torá. Torá, lei, ensinamento, né? No Salmo 119, se fala muito sobre escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, palavra é davar em hebraico, né? É mandamento. E mandamento mesmo, a palavra mandamento, que o Salmo repete muito isso, são essas três palavras que o Salmo 119 repete muito, que é a lei, a palavra e o mandamento. E o mandamento, em hebraico, é mitzvah, que é um mandamento. Ou seja, pregador, ele usa o Antigo Testamento para fazer aquele barulho, porque o Antigo Testamento, irmãos, ele é recheado de histórias, ele é recheado de passagens que nos ajudam a edificar a nossa vida, tanto espiritual quanto a nossa vida moral. Agora, se você prestar bem atenção, esses pregadores que geralmente fazem esse barulho todo, dificilmente eles conhecem uma única doutrina ou pouquíssimas doutrinas do Novo Testamento. Quase não se prega no Novo Testamento, porque o Novo Testamento de Jesus, a aliança, a Brit Hadashah, como nós conhecemos no hebraico, essa nova aliança, esse Novo Testamento, é desconhecido da maioria. Por quê? Porque ali não tem palavras de riquezas. Ali não tem rei Salomão ganhando milhares de quilos de ouro. Ali não tem eh, eh, Abraão dando dízimo de despojo de guerra, sendo que ele deu uma única vez só e nunca mais ele deu. Ali não existe ninguém fazendo voto de pagar dízimo como foi ensinado no Antigo Testamento, como Jacó fez e outros fizeram. Então, no Novo Testamento não tem essas coisas, e é isso que esse pessoal procura no Antigo Testamento. Mas quando você fala alguma coisa do Antigo Testamento para ser aplicado nos dias de hoje, eles dizem: não, isso aí é Velho Testamento, isso aí é Velho Testamento. Mas espera um pouquinho, testamento, um testamento, Salmo 119, que eles dizem que é o Velho Testamento, que isso está na lei, sendo a lei, é a palavra de Deus, são os mandamentos de Deus, que não podem ser jogados de escanteio. Eu já discuti isso com muita gente. Ah, o Antigo Testamento é sombra do Novo. Ótimo, claro que é sombra do Novo. Claro que está escrito isso na Bíblia. Mas nem por isso eu devo usar somente para legitimar as minhas heresias. Apenas para legitimar aquilo que satisfaz a minha alma e que eu possa enganar você. Isso não. A Bíblia não pode ser usada como isso. Essa é uma mentira que é contada abertamente dentro das igrejas e você precisa se livrar desse tipo de mentira. E agora, meus irmãos, a quinta
mentira que contam para você, eu estou fazendo assim bastante resumido, tá? A quinta mentira que contam para você. Tudo de mal que acontece na vida do pregador, daquele pastor, enfim, esses pregadores, né, que se intitulam, que eles se acham o máximo, tudo de mal que acontece na vida deles, tudo que dá errado na vida deles, é o inimigo que está furioso porque ele está fazendo a obra de Deus, porque ele está com a vida no altar. Tudo de errado que acontece na vida dele é porque ele é chamado por Deus, é porque ele é ungido, é porque ele é selado, né? É porque ele é o máximo. Então tudo que acontece de errado na vida dele, toda se ele bater um carro, é o inimigo que está fúria do inimigo. Se ele ficar doente, é fúria do inimigo, é seta maligna para parar ele na obra. Você está entendendo? Se acontece alguma coisa com a família dele, é o diabo tentando destruir, porque o chamado é muito grande, a obra é muito grande. Tudo é assim na vida dele. Mas na vida dos outros, é castigo de Deus. É Deus pesando a mão, é Deus cobrando. Na vida dele, é provação, mas na sua é castigo. Todo mal que vem contra ele é porque a vida dele está no altar, mas na sua é porque você está com a vida desconcertada. Será que isso é verdade? Olha o que, que a Bíblia diz. A mesma coisa acontece com os honestos e os desonestos, os bons e os maus, os religiosos e os não religiosos, os que adoram a Deus e os que não adoram. A mesma coisa acontece com quem é bom e com quem é pecador, com a pessoa que faz juramentos e com a que não faz. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. Procurei colocar numa linguagem bem simples. Olha lá, Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Voltei-me e vi, debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Vamos lá, Eclesiastes 9:12. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos. Porque Deus, o Senhor, corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O que eu acho mais interessante é que o cidadão ele sobe num púlpito, ele se coloca numa posição que ele é aquele super protegido de Deus. Se alguma coisa der errado, é fúria do inimigo querendo acabar com ele porque ele está muito próximo de Deus. Mas quando é na vida dos outros, é porque você não paga dízimo, é porque você não dá oferta, é porque você tem que consertar o seu altar, porque você tem que consertar a sua vida. Quando ele fica sabendo que tem algum problema na vida de alguém, é porque Deus está tratando, Deus está corrigindo. Ora, se Deus está tratando e corrigindo, então você tem que se alegrar, meu irmão, porque você é filho. Está escrito aqui em Hebreus 12, 6 ao 8. Deus ele corrige o que ele ama, então se Deus está corrigindo é porque ele ama. Se você está sem correção, é porque Deus não te ama, então. Ou seja,
tudo na vida dele, tudo na vida desse pregador, na família dele, é fúria do diabo. Ou, quando muito, Deus está tá provando ele porque tem algo muito grande na vida dele, mas na sua vida é porque você precisa dar um passo de fé, porque você precisa se consertar, porque você precisa fazer um voto, porque você precisa tomar uma posição. Essa é uma das piores mentiras que acorrentam pessoas dentro das igrejas. E o meu intuito não é tirar você da igreja. O meu intuito é ajudar você a ser igreja. O meu intuito é ajudar você a chegar próximo da palavra de Deus. Deus ele pode provar quem ele quiser. Deus ele pode provar quem ele desejar, quem ele achar que deve provar. Mas eu não posso dizer que na minha vida é uma prova e na sua vida é um castigo. Porque, como nós vimos, tudo acontece para o justo e para o injusto. As mesmas coisas. O sol, a chuva, todo mundo tem as mesmas oportunidades. Talvez um aproveita mais e outro menos. Mas não é porque alguém prosperou numa coisa e o outro não, que aquele que não prosperou, porque Deus não é na vida dele. Porque, irmãos, volte-se para a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois bem, meus irmãos, você viu aí o vídeo. A intenção aqui não é deixar você incrédulo, não é afastar você de Jesus. Pelo contrário, é aproximar você da palavra de Deus. Então, quando você ouvir isso de novo dentro da sua igreja, lembra-se desse vídeo, lembra-se dessa palavra. Firme-se no Senhor Jesus e na força do seu poder. A coisa mais importante que você tem para fazer na sua vida é estar edificado na palavra de Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.